A paz do Senhor a todos os irmãos que nesta hora estarão assistindo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos tratando de mais um assunto desta revista, que está na lição 4, e este assunto ele vai tratar sobre a crise também é oportunidade de recomeço, tá certo? Os irmãos que já leram a revista já puderam ver aí o conteúdo especial que nós vamos encontrar nesta lição de hoje. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que possa também abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, queremos Te louvar pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas, que nesse momento, Pai, pararam para ouvir a Tua palavra. Fala conosco de uma maneira especial. Sabemos que a palavra é Tua, o povo é Teu, é o Teu reino e a glória pertence ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, Te louvamos por mais esta oportunidade de podermos ter contato com a Tua palavra. Fica conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto áureo da lição de hoje diz o seguinte, no livro de Ruth, capítulo 1, verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A verdade aplicada fala sobre a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Então, o objetivo da lição de hoje é nos conduzir ao ensinamento da fidelidade, que produz aí uma recompensa para a vida daquele que é fiel. Outro objetivo também é apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã, uma coisa muito importante também. E o terceiro ponto mostra que Deus sempre cumpre as suas promessas. O texto de referência desta lição está baseado então no primeiro capítulo do livro de Ruth, e nós já vamos então aí à introdução desta lição. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crise. Tá certo? Então, está aí uma boa recomendação para nós, crermos em Deus, para sentirmos a diferença, mesmo que seja em tempos de crise. O primeiro ponto desta lição, o primeiro tópico, fala a fé nos leva a lugares inimagináveis. No livro de Ruth, vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém, acompanhando sua sogra Noemi, na esperança de que Deus poderia lhes proporcionar um novo tempo para suas vidas. Por sua atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, como está escrito no próprio livro de Ruth, né? Presente na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que às vezes uma escolha diante de um momento da vida em que nós estivermos atravessando fará a grande diferença no futuro, muito próximo da nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu com Ruth, né? O momento em que ela estava vivenciando, ela conseguiu olhar pela fé tudo aquilo que Deus tinha prometido para a sua vida. E em momento algum ela vacilou, ela continuou confiante, porque as adversidades tinham chegado e agora ela precisaria saber tratar com as adversidades
para que ela pudesse alcançar a promessa de Deus. Amados, na verdade, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando nós aprendemos a tratar com a adversidade da vida, com equilíbrio, quando nós aprendemos a tratar as adversidades da vida, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós então nos movemos em direção à vitória, porque nós cremos que não é aquele momento de crise que vai atrapalhar a nossa trajetória, mas sim a promessa de Deus é que vai nos conduzir por caminhos aplanados, por caminhos, como diz aqui o primeiro tópico, inimagináveis. A experiência que esta jovem senhora, né, a Ruth, ela está vivenciando, deixa para nós muito claro que a atitude dela fez com que ela olhasse com os olhos da fé e assim pudesse caminhar a sua jornada. O livro de Ruth, o autor é anônimo, né? Alguém foi em busca deste fato tão importante e que chamou a atenção naquela época, e então acabou escrevendo a história, os acontecimentos na vida de Ruth e também da sua sogra Noemi. O tema desse livro é o amor que redime. Então, nós vemos historicamente esse livro descreve a vida de uma família israelita durante o tempo dos juízes. Então veja que já no tempo dos juízes, a situação da nação de Israel não era muito boa, porque ali muitos seguiam os seus próprios corações. E aí então, dentro desse contexto de cada um seguir o seu próprio coração, Ruth prefere seguir um bom exemplo da sua sogra para que ela pudesse realmente ter uma grande vitória, tá certo? Então, o 1.1 vai dizer aqui, a crise não é o seu fim, né? A fome chegou a Belém, então a família de Noemi muda-se para Moabe, lá seus filhos crescem e se casam. As moabitas, Ruth e Orfa, passam a ser noras de Noemi, mas a fatalidade chega à casa desta família, e a morte dizima o esposo e os 2 filhos de Noemi. Ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo, né, Noemi libera suas noras a fim de retornarem aos seus familiares e decide voltar para Belém. Orfa atende ao pedido de sua sogra, mas Ruth decide acompanhar Noemi. A atitude de Ruth lhe colocou em patamares elevados. Então aqui nós vemos duas situações, 2 pessoas, melhor dizendo, na mesma situação, só que com decisões diferentes. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, né? A decisão, ela é realmente individual. Às vezes, nós podemos estar passando o mesmo processo, mas a decisão é individual de cada um. O caminho que cada um vai escolher a seguir, ele é individual. Uns preferem seguir para a esquerda, outros preferem seguir para a direita, né? Porém, nós vemos aqui que a convivência de Ruth com a sua sogra era uma boa convivência, era uma intimidade, era uma lealdade, uma fidelidade. Ruth, ela olhava para a sua sogra e ela olhava com bons olhos, ela via uma coisa boa, um bom testemunho, ela via na sua sogra algo que chamava a sua atenção, porque ela perde o marido, Noemi perde o seu esposo, logo em seguida perde os seus 2 filhos. No entanto, a postura de Noemi
não é mudada. Ela continua confiando, sabendo que Deus tinha uma promessa para a sua vida e que diante dessa promessa, acontecesse o que acontecesse, ela saberia que Deus é poderoso para poder fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então nós vemos aqui que a decisão de Ruth foi uma decisão sábia, foi uma decisão correta, porque ela viu um bom exemplo na vida de Noemi. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2 e verso 4, ele diz o seguinte: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem o marido e os filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então veja que as mulheres com mais experiência de vida, elas podem sim trazer às mais jovens uma boa orientação, porque já passaram por um processo na vida e sabem aquilo que é prejudicial e aquilo também que vai produzir bons frutos para a vida das mais jovens. Ruth, ela não teve muito tempo, talvez, para conviver com o seu esposo pela perca. No entanto, nós vemos que o bom relacionamento de Ruth com a sua sogra nos deixa muito claro que ela tinha uma postura, Noemi tinha uma postura, talvez até baseada nesta passagem da carta do apóstolo Paulo a Tito, né? Quando traz essa orientação sublime para que as mulheres mais experientes, mais velhas, né, as mulheres idosas, as pessoas que já passaram por uma experiência, orientem as mais jovens, porque na verdade a mulher jovem, ela tem na sua vida toda aquela expectativa, tem todo aquele sonho, e quando bem orientado, com certeza a família ela passa a ser estabelecida estruturadamente, né? Através da prudência, através da oração, através do exemplo de fé. Então Noemi conseguiu passar muito bem isso para Ruth, e isso levou Ruth a se apegar a ela. Quantas jovens, muitas das vezes, quantas mulheres mais novas não se dão bem com a sua sogra, né? Mas é bom, e é bom que a sogra também apresente aí a palavra do Senhor, principalmente aquelas que vivem, né, uma vida de piedade, uma vida de bom exemplo na presença do Senhor. Com certeza serão aí bons exemplos a serem seguidos. Então nós vemos que a escolha de Ruth foi uma escolha assertiva, como diz aqui o 1.2, deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Diante da escolha assertiva de Ruth, seu nome figura entre as mulheres citadas na genealogia de Jesus. A partir dessa escolha, vemos que Ruth estava determinada a abandonar o Deus dos Moabitas, a crença, né, da sua família, da sua nação, e ela então, ela passa a vivenciar aquilo que Deus havia apresentado à nação de Israel como sendo Ele o único Deus verdadeiro. A partir desta escolha, vemos que ela estava determinada a abandonar, né, esses deuses dos Moabitas. A palavra de Deus nos instrui acerca da idolatria, que é abominável ao Senhor. Ela precisou se desapegar das suas crenças que ela foi ensinada desde a sua infância, e a partir do exemplo que ela viu na sua sogra, eu creio que ela não teve muita dificuldade, porque ela via o bom porte da sua sogra em relação à crise que ela estava vivenciando. Veja que somente o Senhor é quem pode nos dar estrutura para nós vencermos as crises da vida,
porque nem sempre nós esperamos e nem sempre pensamos naquilo que nós vamos passar. Porém, quando esta situação vem, se nós realmente estamos na presença do Senhor, nós teremos aí então experiências com Ele, né? Experiências maravilhosas com Ele. Deus havia instruído o seu povo que somente a Ele deveria adorar e prestar culto. E a convivência de Ruth com a sua sogra foi exatamente isso. Ela trouxe uma grande influência. Noemi trouxe uma grande influência positiva, abençoadora sobre a vida de Ruth, né? E é isso que nós vemos na igreja. Quantas irmãs, através da sua vida de experiência de fé, têm apresentado para as mais jovens coisas e situações como essa, né? Tem uma palavra assertiva, uma palavra orientadora para que as mais jovens possam saber tratar as situações da vida. Porque, na verdade, quando nós entramos em um relacionamento, em um casamento, quando nós projetamos algo para a nossa vida, muitas das vezes nós não sabemos quais são os obstáculos e quais os caminhos que nós vamos percorrer. Porém, quando somos bem orientados por pessoas experientes, preparadas, com certeza nós estaremos sendo mais do que vitoriosos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o louvor a Deus, a adoração a Deus, é a primeira coisa que deve ser executada pela família. A primeira coisa que a família precisa ter em mente para ser uma família abençoada é ser uma família de adoração a Deus, em todos os sentidos, seja na busca pela palavra, seja na adoração através de um ministério de louvor, de um ministério da música, num ministério do ensino, aonde nós formos chamados para fazer parte desse processo de adoração a Deus. Quanto mais nós dedicamos isso ao Senhor, mais nós somos abençoados, mais a nossa vida e a nossa família é abençoada pelo Senhor. Ruth entendeu através dos ensinamentos de Noemi que a idolatria precisava ser extirpada de sua vida. Muitas vezes passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus e acabam virando objetos de idolatria em nossa vida. Esse ponto aqui ele é bastante importante porque no momento de crise nós precisamos, por mais frágeis que somos como seres humanos, nós precisamos colocar a nossa dependência em Deus. Muitas das vezes aquilo que nós falamos e no momento de nós vivenciarmos determinada situação é que vai fazer a diferença. Porque às vezes, quando nós vemos uma pessoa em uma crise, seja qual for ela, às vezes nós ficamos até sem palavras para expressar o que a pessoa deve fazer, mas na verdade, a única orientação básica para ter uma grande vitória é confiar no Senhor, porque Deus jamais decepciona alguém. Eu nunca vi na história, nós nunca vemos na história da humanidade uma pessoa que deposita a sua confiança em Deus e se decepciona. Quando nós realmente confiamos nele, realmente nós não vamos nos decepcionar, porque ele tem poder para todas as coisas em nossa vida. É preciso escolher a quem iremos servir e quem ocupará a primazia em nosso coração. Isso é muito importante no momento de crise, porque nós não podemos dar lugar à murmuração. Quando nós vivenciamos, veja que aqui, quando Noemi ela perde o seu esposo, começa um processo na vida dela. E em uma sequência que nós não sabemos quanto tempo foi entre um filho e outro,
Nós sabemos que foi um processo que foi acontecendo na vida dela. É fácil para uma pessoa perder um ente querido? Não é fácil. Muitas vezes faltam palavras para nós expressarmos, porque é um sentimento de uma ferida que está sendo aberta e somente o Espírito Santo é quem pode colocar o bálsamo para amenizar o sofrimento. E com esse bálsamo, com o tempo, ele vai cicatrizando esta ferida. Então, somente a presença do Espírito Santo, somente a fé de Noemi poderia dar a ela a vitória que ela realmente alcançou na sua vida. Nós não vemos pessoas tendo vitórias diante de uma situação de crise quando abre o caminho para a murmuração. Mas quando você abre o caminho para a adoração, seja qual for a crise que você estiver vivenciando, pode ter certeza, a vitória está garantida. Porque você caminha pelo caminho da fé. É um caminho não palpável. Se nós fôssemos citar outro exemplo bíblico de um sofrimento semelhante de perca de Noemi, nós vamos nos lembrar de Jó. Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu tudo o que ele tinha, mas ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Foi fácil para Jó, irmãos? Não, nós sabemos que não foi fácil, mas ele usou a fé, ele usou a confiança em Deus para a sua vida, Ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele disse, que o seu Redentor, ele vive, e se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. A favor de quem? A favor dele. Então, no momento de crise, é importante nós termos essa confiança. Então diz assim, caminhe com alguém, no 1.3, que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e lhe trouxe salvação. O ser humano absorve comportamento de seus companheiros. Logo, devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiros daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Todo esse comentário, toda essa palavra do escritor dessa revista, ela já fala por si só, Quem que nós estamos colocando do nosso lado para andar conosco? Essa pessoa está fazendo com que você consiga absorver dela coisas boas, coisas espirituais, coisas edificantes? É muito importante nós notarmos e darmos a devida atenção a isso, O segundo tópico da lição vai nos levar a refletir sobre a superação da crise. Como é que nós devemos fazer para superar a crise? Vamos ver então. Diante da crise, muitos foram vulneráveis, sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolha não é fácil. Aprendemos na presente lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então veja que ela, em meio à crise que ela estava vivendo dentro da sua casa, ela deu uma olhada do lado de fora da janela da casa dela, e ela falou assim, olha, Deus está falando com a nação, então Deus visitou o seu povo, eu vou ser visitada por ele também, É muito importante você se atentar a isso, porque às vezes você se fecha dentro do seu problema e da sua crise, e você não olha do lado de fora, quando a vitória está batendo a sua porta. Se você abaixar a sua cabeça e ficar olhando somente para baixo, para a crise, para o problema, para a dificuldade, se você não elevar os seus olhos para poder
para poder enxergar além da porta da sua casa, além muitas das vezes da porta do desemprego, além muitas das vezes da enfermidade e tantas outras coisas que podem atingir a sua vida, se você não olhar além disso, você não conseguirá encontrar e enxergar a sua vitória. É isso que Deus, Ele nesta hora, Ele nos chama a atenção, que nós devemos olhar além da nossa crise. Nós temos que ter um olhar, não perder o olhar de Cristo. Nós não podemos perder Cristo de vista, porque a crise é apenas um processo, é apenas um momento. Ela vem, mas ela também vai embora. Assim como o momento festivo ele vem e vai, né? Mas muitas das vezes os momentos mais difíceis da vida são os momentos de crise, sim, e eles parecem ser eternos, né? Parece que são inacabáveis, parece que jamais vão se acabar. No entanto, nós sabemos que se nós continuarmos olhando para o alvo que é Cristo, nós estaremos alcançando a vitória na presença do Senhor. Amém? Nós vemos aqui também, assim Noemi, movida por esta boa nova, que chegou como um bálsamo, parte para Belém, e Rute, mesmo sendo da terra onde estavam, decide acompanhá-la. Não tinha como haver uma separação, as duas estavam ligadas, né? O Espírito de Deus, ele liga o coração das pessoas fiéis a Ele. Você tem plena comunhão. Quando você vivencia a comunhão com o seu irmão, com a sua irmã na igreja, tudo isso é fruto do Espírito Santo na vida do crente. Porque se o Espírito Santo não encontrar lugar na vida do crente para gerar esta união, então o que vai acontecer? Eu vou estar olhando para outra pessoa do meu lado, para o meu próximo, com indiferença. Eu vou olhar para a pessoa e eu só vou ver nela aquilo que eu não deveria ver, aquilo que muitas das vezes não existe. Mas quando o Espírito Santo, ele une os corações, aí não tem o que venha separar. No 2.1, elas são movidas pela fé, mesmo na crise. Veja aqui que elas se unem na mesma fé, no mesmo pensamento. Rute olha para Noemi e diz assim: eu jamais vou ficar por aqui, porque eu sei que a bênção do Senhor acompanha a vida de Noemi. E por que eu vou deixá-la embora? Vou acompanhá-la e não vou abandoná-la. Então Rute e Noemi estavam diante de uma crise, sim. Pior do que a perca material, elas haviam perdido pessoas a quem amavam. Veja só, estavam vivenciando as mesmas dores, embora nós possamos ver que a dor mais intensificada estava recaída sobre Noemi, porque havia perdido o esposo e os 2 filhos. Porém, Rute estava dividindo essa dor, para que o peso não ficasse somente sobre Noemi. Rute agora, ela começa a confortar o coração de Noemi e também ser confortada por Noemi, porque Noemi havia perdido os 2 filhos e o esposo, e Rute havia perdido o seu esposo e também o seu cunhado. Então veja que a dor era tremenda nesses corações, não era apenas uma crise financeira, né? E então Rute diz assim que não abandonaria jamais a sua sogra. Noemi reconhece, né? Se levanta e reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. Isso aqui é muito importante, amados, porque existem coisas que acontecem na vida do cristão, na vida do ser humano, que não tem mais como resolver. Não é uma coisa que você consegue mudar, voltar ao tempo e traçar outro caminho, outra situação. É seguir dali adiante, é caminhar em direção ao alvo, né? A única coisa a fazer seria levantar das cinzas
elas não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas levantaram-se e tomaram uma decisão: seguir em frente, resolvem recomeçar. Eu não sei o que tem feito você parar, não sei qual é o tipo de crise que você está enfrentando nesse momento, e ninguém melhor do que você mesmo para poder identificar essa crise. Mas não fique travada com ela, não fique presa nessa crise. Levanta a cabeça, recomeça, dá lugar para que o Espírito Santo venha trazer um renovo, para que o Espírito Santo venha mover a você a uma nova expectativa, mover a sua vida a recomeçar aquela obra, aquele chamado que Ele tem na sua vida, porque grandes coisas Deus tem a realizar. Nas crises, faça escolhas em Deus. Escolher algo é muito sério. O próprio Deus exortou ao seu povo a escolher, né? Eis aí diante de vós a bênção e a maldição, diz Deus. Porém, eu aconselho vocês que escolham a bênção. Para quê? Para que tudo vá bem, para que as coisas realmente aconteçam e não seja o fim da trajetória. Precisamos aprender a fazer as nossas escolhas com os olhos no Senhor, para não fazermos escolhas erradas. De fato, escolhas geram frutos e em meio às crises se faz necessário escolher em Deus. Em meio à crise, irmãos, dá a impressão que Deus está tão distante, não é? Talvez você está vivenciando uma crise e fala assim: Deus está tão longe de mim, Deus nem está me vendo, Deus nem se lembra mais de mim. Isso não é verdade. A verdade é que Deus está bem mais próximo de você do que você imagina. Ele está aí do seu lado, Ele está aí no seu coração, batendo a porta e dizendo: olha, eu quero me alegrar com você novamente. Eu quero que você venha festejar comigo. Eu estou batendo a porta para que você abra e eu venha retirar essa crise da sua vida. Então nós vemos aqui que as escolhas geram frutos em meio a crises. Se faz necessário escolher Deus, então, né? Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ouvira falar de seus milagres, de seu cuidado com o seu povo. Para Ruth, esta era a hora de deixar a zona de conforto, deixar o seu povo e a sua cultura para viver em outro tempo, em outro país, uma vida nova. Ela precisava tomar essa decisão. Como já dissemos anteriormente, as duas tiveram a mesma oportunidade, Orfa e Ruth, e cada uma tomou uma decisão diferente. E nós vemos que a história continua falando de Ruth, a história continua mencionando a vida de Ruth, porque foi a escolha que ela fez. Ela fez uma boa escolha, ela atendeu aos ensinamentos e às orientações de sua sogra. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus nos deixa essa recomendação, né? A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando que a alegria vem pela manhã? Na vida daqueles que esperam em Deus. Mas muitas das vezes essa noite ela dura alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas quando amanhecer, a alegria virá. O segredo está, sabe aonde? Em confiar no Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã daqueles que realmente depositam a sua vida em Deus. Ela não pode durar uma vida inteira, a crise. Do mesmo jeito que ela chega, como já dissemos, ela vai embora. É uma questão de tempo e tudo voltará ao normal. E por que não dizer esse normal ainda mais abençoado, né? Quando nós vemos o final ali da história de Ruth, nós vemos que foi muito além do que ela imaginava.
Talvez no momento em que ela casou-se com um dos filhos de Noemi, ela pensou assim: eu vou ter a minha sogra, vou ter a minha família, vou viver uma vida e depois ninguém vai se lembrar de mim. Porém, Ruth está sendo lembrada até hoje, né? Por uma decisão que ela teve, e uma decisão sábia. Devemos permanecer em Deus, pois Ele venceu o mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está no controle de tudo, nada escapa de seus olhos. As crises são passageiras, portanto, devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo vivenciando adversidades, pois Ele é poderoso e soberano para levar adiante o seu propósito e nos aperfeiçoar em todo o tempo. Então a crise ela vem, sim, às vezes por permissão de Deus, porque Deus ele não gera o mal na vida de ninguém. Deus jamais fez o mal para a vida de alguém. As circunstâncias da vida, todos os seres humanos estão propensos a passar. Mas uma coisa é certa: aqueles que confiam no Senhor não passarão sozinhos, mas serão mais do que vencedores. O terceiro e último tópico diz assim: recomeçar é preciso. Então está na hora de levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É momento de levantar, é momento de ter nova expectativa. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela tomou a atitude de voltar para Belém. Era preciso recomeçar. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que as tragédias são uma realidade na vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guia nesse processo de recomeço. Então não pense que você vai conseguir levantar sozinho. Ninguém consegue se levantar só diante de uma situação de crise. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, somos surpreendidos por Ele. E é exatamente isso que acontece, porque o milagre, ele não tem como você explicar. Milagre você não explica, porque o milagre pertence a Deus, e o milagre vem para glorificar a Deus. Não é para a exaltação do homem. Quando Deus realiza o milagre na vida de alguém, é para que ele seja exaltado. Muitas das vezes Deus permite ao homem ou à mulher serem honrados, como aconteceu aqui nessa história que nós estamos vendo. Mas toda a glória e todo louvor é direcionado ao nosso Senhor. 3.1 diz assim: milagres no recomeço. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa suas noras livres para retornarem aos seus familiares. Orfa se despede e assim procede. Mas Ruth opta por ficar com sua sogra, mantendo sua fidelidade. Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas nos campos após os segadores. Ruth abre mão do orgulho humano, toma uma iniciativa e vai trabalhar para supri-las. Ruth reagiu à humilhação, à pobreza, com determinação. Seguiu em frente, deixando para trás as perdas que tivera. Todo recomeço requer atitude, vontade, foco, determinação. Para todo recomeço é necessário se vestir de mudança. Ruth reagiu diante das incertezas, buscou um caminho para a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. Então, dá um chega para lá na depressão. Entra em oração, entra em consagração, e o Espírito de Deus levantará a sua vida e você vai ver quão grande é a obra do Senhor na sua vida. E essa ação de Noemi e Ruth trouxe uma reação. Qual seria?
Impactada pelo testemunho da vida de sua sogra, ao chegar a Belém, se dispôs a ir ao campo colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa. A atitude de Ruth em sair de Moabe, terra de idolatria, de luto, de incertezas, e escolher ir com Noemi para Belém, a casa do pão, trouxe para ambas a vitória esperada. Ruth se desprendeu do orgulho, da altivez, reconhecendo a soberania de Deus, dando passos importantes, os quais fizeram a diferença no desenrolar da história. O que há em nós que precisamos nos desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Que ações terei para realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo? Uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Então veja que Deus, Ele tem para nós toda a condição de atender às nossas necessidades. Precisamos deixar de olhar para a crise e saber que Deus, Ele está no controle de nossas vidas. Ainda que alguém se levante contra a sua vida, ainda que alguém pense que pelo fato de você estar vivenciando um momento de crise, seja qual for, em qual área for da sua vida, não importa. O que importa é a sua confiança permanente no Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Não é assim que diz o salmista? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O 3.3 diz assim: depois da tempestade vem a bonança. Então veja que uma boa atitude no momento de crise vai gerar o momento da vitória e da bonança. Se no momento de crise nós abrirmos os nossos lábios para a murmuração, nós só encontraremos o caminho da derrota. Mas se no momento de crise nós elevarmos os olhos aos céus e reconhecermos que somente do Senhor vem o nosso socorro, então a vitória já está à nossa porta. Noemi e Ruth, em meio a turbulências, tempestades, decidem voltar para Belém. Interessante que na presença de Deus sempre há fartura de alegria. Ruth reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza, semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise e teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Boaz, procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Dessa união nasce Obed. Então Ruth entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavó do rei Davi. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus sempre faz além do que imaginamos. Diante das crises, tenhamos uma conduta de busca e dependência no Senhor, pois dele vem a nossa salvação. Através da história de Ruth, então, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher, que, em meio às crises, teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Sabe, amados, o que eu vejo aqui é que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Veja que Deus, Ele trata a atitude de Ruth como uma atitude de fé, e a mulher, ela nunca foi desprezada por Deus. Em momento algum, Deus colocou a mulher em um patamar inferior,
perante a humanidade. Muito pelo contrário, aquelas mulheres que entregaram as suas vidas para serem instrumentos do Senhor foram usadas e ainda hoje são usadas. Quantas mulheres no dia de hoje, através do seu bom porte em Cristo, têm uma vida exemplar para a igreja, uma vida refinada pela palavra, uma vida preparada, uma vida estruturada para poder ensinar as mais jovens a viver o caminho da fé, a cuidar da sua família e serem vitoriosas, a saber enfrentar um momento de crise na vida. É muito importante. Então eu quero louvar a Deus por esses momentos em que nós podemos estar aqui refletindo nessa palavra, que o Espírito Santo possa falar muito mais alto ao seu coração, que o Espírito Santo possa continuar orientando a sua vida, mesmo em momento de crise que talvez você esteja vivenciando. Nós estivemos hoje meditando nesta lição 4 da Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro da Vila Independência, congregação da Vila Independência, pastoreada pelo pastor Pedro Barbosa e presidida pelo presidente, pastor Dilmo dos Santos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero nesse momento, com rápidas palavras, pedir que Deus continue abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a tua palavra foi ministrada nesse momento. Eu gostaria, Pai, que esta pessoa que está vivenciando esse momento, talvez de dificuldade, que possa absorver esta palavra e ter o seu ânimo redobrado e ela possa recomeçar adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.